pessoal, eu sou o professor Arnaldo Aguiar, esse é o canal Arnaldo ADM e hoje nós estamos no quadro Na Moldura, na verdade na moldura com a professora Silvia Piva, minha dileta amiga, e a Silvia é uma professora, administradora, empreendedora. Silvia, faça suas vezes. Então, bom dia a todos. Como o professor Arnaldo falou, eu sou Silvia Piva Rosal de Moraes, sou coordenadora do curso de administração na Faculdade CRISAP e professora. Sou administradora formada pela Universidade Federal do Piauí, com especialização em gestão de pessoas e docência do ensino superior também por a Universidade Federal do Piauí. Sou mestre em administração pela FEAD Minas Gerais e doutoranda hoje em engenharia da produção pela Unip. E claro, sou filha, sou mãe, sou mulher, sou mãe da Isadora e da Yasmin, sou esposa, sou dona de casa, sou empreendedora, e isso é que faz parte, isso é que é o conjunto disso é a Silvia Piva. Que ótimo. Silvia, a gente sempre começa a conversa falando sobre a vida inicial da pessoa, sobre a infância, sobre os primeiros momentos de vida de quem a gente convida para conversar. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Arnaldo, assim, a minha infância foi um pouco mudando, cheia de mudanças, Eu sou natural de São Paulo, a minha mãe é paulista. Eu nasci e morei em São Paulo até os 8 anos de idade. E aos 8 anos, os meus pais resolveram mudar de cidade, sair da cidade grande e vim morar numa cidade menor, buscando mesmo qualidade de vida. Então a gente se mudou para Bahia. Morei 2 anos na Bahia e foi nesse período que eu perdi a minha mãe. E como a família da minha mãe é que era de São Paulo e a família do meu pai é que era do Piauí, o meu pai resolveu vir para voltar às origens, Então eu terminei de ser criada aqui no Piauí. Então eu cheguei em Bom Jesus aos 10 anos, a minha família é do sul do estado, de Bom Jesus, e fui para Teresina aos 15 anos para fazer o ensino médio. Então fiz todo o meu ensino médio em Teresina e vim fazer faculdade aqui no litoral. Sim. Na época não tinha administração na Universidade Federal em Teresina, o curso de administração aqui no Piauí ele se iniciou aqui no campus, ex-campus Ministro Reis Veloso, de Parnaíba. Hoje o FDPA, Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Que cresceu muito, uma universidade que a gente pode dizer que é o exemplo, sempre foi, mas hoje ela cresceu e transformou Parnaíba, E é por isso que eu acredito muito que a educação transforma. Aqui Parnaíba é exemplo disso, Então fiz a faculdade aqui em Parnaíba. Daqui foi que eu conheci o meu marido na nossa turma, de administração. Estudamos juntos na universidade. E foi quando eu casei e a gente foi para Piracuruca, que é a cidade da família dele. Sim. Administração foi sempre a sua primeira escolha ou você pensava em outra coisa antes? Inicialmente, o meu pai, ele tinha vontade que eu fizesse direito. Então eu fui por muito tempo levada a fazer direito. Mas eu sempre fui muito empreendedora. E achei que o curso de administração me daria outras oportunidades. Eu lembro muito do meu pai falando assim, mas você vai administrar o quê? E aí, Arnaldo, eu sempre digo para os meus alunos que se você não conseguir nada, você vai conseguir administrar a sua vida. Porque o curso de administração, ele traz N oportunidades. E a primeira é você conseguir administrar a sua vida. Se organizar, administrar o seu negócio. Na verdade, eu acho que todo mundo, em todas as áreas, deveria fazer administração primeiro para poder gerenciar o seu negócio, independente de qual área que você trabalha. É muito forte
a influência que a gente tem depois que a gente conhece a administração, né? A gente tem aquela crença de que todo mundo é administrador, todo mundo pode administrar, mas na verdade você começa a tratar a administração com muito mais cuidado a partir do momento que você conhece os detalhes. Exatamente, você começa a ter conhecimento e trabalhar as ferramentas, né, que o curso lhe proporciona. Desde se entender, né, vendo a importância da missão, visão, valores, e a partir daí traçar toda a perspectiva de futuro que você tenha. Você falou aí em missão, visão, valores, isso é o básico da administração, mas assim, todo mundo acha que pode administrar e ninguém sabe construir a sua missão, a sua visão, os seus valores. Eles começam o negócio de qualquer jeito, depois o negócio não dá certo e eles não entendem o porquê. Por quê? Porque não tem essa base de conhecimento. É verdade. Silvia, você falou sobre o período de infância, falou sobre a adolescência estudando em Teresina, ali na capital do nosso estado, falou sobre a vinda para Parnaíba e o curso que nós fizemos juntos, inclusive, foi quando você conheceu o seu marido, né? E como foi que a docência entrou na sua vida? Então, Arnaldo, a docência, ele veio, depois que eu me formei em Parnaíba, eu fiquei um tempo trabalhando em Parnaíba, mesmo casada, né, eu ficava indo de Parnaíba a Piracuruca. E nesse momento eu tinha uma empresa de consultoria que era uma sociedade com as ex-professoras, era o IPEPLAN, onde a gente oferecia cursos, né, treinamentos, a gente tinha turmas de especialização, foi onde a gente tinha turma em praticamente todo o norte do Piauí, chegamos a ter turma até no sul do estado, na cidade de Picos, né? Então, naquele momento, o IPEPLAN foi uma empresa que fez o diferencial nessa oferta de cursos de especializações. Chegamos a oferecer também um mestrado, que foi em parceria com a Universidade Estadual do Ceará, o primeiro mestrado profissionalizante em economia, né? Então, assim, Do Piauí, né? do Piauí, né? E só que depois que eu engravidei, quando eu fui ter a Isadora, ficou inviável eu ficar fazendo esse deslocamento de Piracuruca para Parnaíba. Então eu resolvi optar por ficar de vez em Piracuruca. Foi quando a gente teve, infelizmente, que fechar o IPEPLAN. E aí eu fui começar uma carreira em Piracuruca. Sim. Inicialmente eu comecei trabalhando como diretora de uma escola. Pensei ainda em seguir nessa área, nesse segmento. Mas apareceu a oportunidade de eu estar trabalhando como tutora na Universidade Federal do Piauí na educação à distância. Era o curso de administração semipresencial da Universidade Federal. E ali, naqueles primeiros contatos com os alunos, foi que eu vi que aquilo ali fazia parte de mim, que eu queria estar na sala de aula. Eu sempre falo, Arnaldo, que eu sou gente que gosta de gente. Então eu gosto de ter contato com pessoas. Em todos os momentos da minha vida, sempre tem uma pessoa de destaque que continua fazendo parte da minha vida. Eu falei para você que eu morei em São Paulo, morei em Bom Jesus, então eu tenho amigos de infância em São Paulo, em Bom Jesus, na Bahia. Eu tenho amigos aqui na faculdade do nosso curso, você é um exemplo disso, que a gente não perde contato. Eu tenho amigos no doutorado, amigos no mestrado. E quando eu falo de amigos, eu não estou falando de colegas, não. Colegas a gente tem, Enes. Eu estou falando que sempre tem aquela pessoa, não só naquele momento que você viveu, que você conviveu, mas que hoje, quando eu encontro, quando a gente... É como se o tempo não tivesse passado. Sabe aquela pessoa que você pode confiar? Eu tive um exemplo disso agora. Eu fui fazer uma live com um colega. Na hora que eu liguei pra ele, Silvia, é claro, amigo é isso. Na hora que você precisar, estamos aqui. Estou disponível, topo. Então, assim, a docência, ela entrou e veio para ficar.
Depois disso foi quando eu entrei na CRISFAP como professora, né? Eles abriram, a CRISFAP naquele momento estava nascendo e eu tive a oportunidade não de ser dos primeiros professores, mas estar nas primeiras equipes. Então fui e sou professora de todas as turmas. Então quem fez administração na CRISFAP conheceu a professora Silvia, né? E hoje estou como coordenadora do curso de administração. Ótimo. Silvia, e o coach? Como é que chegou o coach na sua vida? O coach, Arnaldo. E o que é coach? O que é coach? Tá. O coaching ele é uma palavra em inglês que quer dizer treinamento. Se você for traduzir também ao pé da letra, ele também quer dizer viagem de ônibus, né? Isso traduzindo a palavra coaching. E o que isso tem? Por que a gente trouxe esse coach? Porque o coach ele é um treinamento, uma capacitação, tá? Um acompanhamento para desenvolvimento das pessoas, onde ele procura levar as pessoas de um ponto a outro. Então, o que a gente trabalha no coach? A gente procura fazer um levantamento junto com o nosso coach, que seria o nosso cliente, para que ele entenda o estado atual dele e a gente faz um mapeamento desse estado atual. A gente trabalha 12 áreas da vida, todas as áreas, familiar, financeira, trabalho, pessoal, saúde, enfim. A gente trabalha essas 12 áreas da vida para que ele tenha consciência de qual é o estado atual dele e de onde ele quer chegar. E aí a gente começa a fazer um planejamento, trabalhar junto com ele o planejamento para que ele consiga chegar e alcançar o objetivo dele, chegar no determinado ponto. Ele quem? O nosso coach, o nosso cliente. Quem é cliente potencial de coach? Arnaldo, hoje em dia, assim, teve aquele boom, né, dos coaches, onde todo mundo queria ter um coach, e a gente vê a necessidade, você vê pessoas famosas, pessoas de sucesso que mesmo assim buscam um coach. Por quê? Porque é importante você ter constantemente aquela pessoa ali te motivando. É claro que o coach, ele não é para ficar a vida toda com você dando uma consultoria dos seus passos, não. Ele tá ali para te mostrar que você pode crescer de forma mais rápida, de forma contínua, alcançar melhores resultados, certo? Então, todas as áreas, hoje a gente trabalha o coach esportivo, de emagrecimento, coach profissional. Eu comecei a fazer o coach, você perguntou como que o coach entrou na minha vida. Foi um momento que eu estava buscando algo mais, sabe? Eu estava sentindo que faltava algo mais. Então eu busquei o treinamento pelo Instituto Brasileiro de Coach, que foi o nome desse curso era Self Coach. O que é o Self Coach? É você buscar se conhecer, certo? Então, quando você começa a se conhecer, se entender, você começa a estar preparado para ajudar outras pessoas, certo? Porque não adianta você querer trabalhar com outras pessoas se você vai ver a sua deficiência nelas, ou passar isso para elas, certo? Então, todo mundo que vai fazer coach, a gente começa com essa sessão do Coach Education, que é o que a gente chama para as pessoas entenderem o que é o coach, para elas assumirem a responsabilidade. A gente assina na nossa primeira sessão um termo de compromisso, porque não sou eu que vou transformar a sua vida, eu vou ajudar você a se transformar, mas eu preciso que você se comprometa com isso, certo? Então, nesse momento, quando eu fiz o self-coach, eu entendi que eu evoluí depois que eu me conheci e que eu poderia me aperfeiçoar. Então, depois do self-coach, eu fui para São Paulo buscar outros cursos, continuei no Instituto Brasileiro de Coach, fiz em outras instituições também. Fiz o coach profissionalizante, que é para a gente trabalhar dentro da organização, o líder, a equipe, desenvolver esse trabalho de equipe dentro da organização. Esse eu fiz pela Sociedade Brasileira de Coach.
Depois eu fiz a psicologia positiva, para a gente começar a entender a melhor forma de mudar o mindset das pessoas, que isso a gente vai trabalhando dentro das ferramentas e das sessões de coaching. Depois eu voltei para o IBC e vi a necessidade de eu fazer o coach ericksoniano, que é a hipnose ericksoniana. As pessoas ainda têm um pouquinho de preconceito sobre hipnose, mas a gente entende. A hipnose ericksoniana, ela é uma hipnose que ela é comprovada cientificamente. Ela ajuda a quebrar bloqueios, medos. Ela é usada por psicólogos, geralmente ela pode ser usada por qualquer profissional de qualquer área, certo? Desde que você seja, claro, habilitado a trabalhar. Então a gente usa isso também como uma ferramenta. Por exemplo, no curso de oratória, eu tenho um curso de oratória que eu ofereço, eu ajudo as pessoas a quebrarem aquele bloqueio através da hipnose ericksoniana, que a gente trabalha essa hipnose através de contos, de fábulas, certo? Para aquela pessoa ela quebre o medo de falar em público. Porque o que a gente tem no imaginário sobre hipnose é que você passa ali um relógio na frente dos olhos da pessoa, a pessoa faz o que você quer, depois você estala o dedo e a pessoa não lembra mais de nada. Arnaldo, isso existe, certo? Mas não é a hipnose que eu trabalho. Existem vários modelos de hipnose. Essa história dos mágicos irem lá, ali não é mágica, ali é hipnose, existe mesmo. Os psicólogos, psiquiatras, terapeutas, eles trabalham nas sessões deles também com hipnose. Eu tive até um exemplo esses dias saindo com o pessoal do doutorado. Tem um colega no doutorado que ele é especialista em hipnose, ele já está avançadíssimo na questão da hipnose. E aí depois a gente pensa que não é natural, o outro diz, minha mulher é psicóloga e ela trabalha com hipnose. Então assim, diversos profissionais. Hoje em dia, Arnaldo, a gente tem que buscar o que a gente tem de melhor para oferecer para o nosso cliente. E uma coisa que não vai mudar a gente tem que entender que a mente da pessoa é a base de tudo, certo? E a hipnose, ela vai lá no seu subconsciente, ela ajuda você a desvendar coisas que você não consegue entender, porque tá lá no seu subconsciente, certo? Então isso é uma ferramenta, certo? Que pode ajudar você a se desenvolver, porque às vezes você tem bloqueios que não deixam você crescer, não deixam você sair daquela área. Então a gente consegue, é claro, se você me procurar assim, Silvia, eu quero fazer uma sessão de hipnose. Não faço sessão de hipnose. Dependendo da necessidade do coach, a gente aplica uma ferramenta usando a hipnose ericksoniana para conhecer por que ele tem aquele bloqueio e fazer com que ele quebre aquele medo, aquele bloqueio. Tá, certo? então, em síntese, qual a diferença entre coach, consultoria e terapia? O coach ou a consultoria, você vai desenvolver, acompanhar aquele cliente naquelas atividades, certo? Para que você vai dar consultoria específica daquilo ali para que ele tenha aquele resultado. A hipnose, a psicologia é um tratamento, é uma terapia, é um tratamento, certo? São os médicos que têm habilidade para isso. Eu, como coach, não posso curar ninguém de nada, ou psicólogo, ou terapeuta. Eu, como coach, não posso curar ninguém de nada, né? Ele que tem especialidade para isso. A gente, como coach, a gente acompanha a forma de você se desenvolver. Quais são as habilidades que você precisa, quais são os pontos que a gente precisa trabalhar em você para que você maximize seus resultados, para que você tenha melhores resultados, para que você alcance seus objetivos de forma mais rápida, certo? Então é mais ou menos isso a diferença. Tá. Silvia, você hoje já fez a sua graduação, você é uma inquieta na busca de conhecimento, né? A gente se conheceu no curso de administração, mas de lá para cá já tem 2 especializações, o mestrado e está fazendo doutorado, está se graduando em gastronomia. Fale um pouco sobre esses conhecimentos múltiplos. Arnaldo, o doutorado, eu acho que ele veio para
para fechar esse meu ciclo de docência. Acho que é fundamental, né, esse doutorado. E a gente pensa, inicialmente eu não pensava em fazer um doutorado, achava que não, aqui para minha área tá bom mestrado, mas é claro que quando chega um determinado momento você quer mais e a oportunidade do doutorado agora na minha vida me trouxe isso, me fez ter consciência de que eu precisava de mais isso na minha carreira acadêmica. Já a gastronomia, ele é um sonho. O coach... Um sonho seu e da família, né? Porque família. Acaba que todo mundo se beneficia. Assim, quando eu tô em casa, realmente, o meu momento com a minha família, a gente tá na cozinha. Eu tenho uma filha de 10 anos, a minha filha caçula, ela sabe fazer tudo. Tudo que você pedir para ela fazer, a sua casa tem ela uma área faz. gourmet que é quase do tamanho da casa, né? Que a gente gosta, é um momento mesmo de família. Então eu estou me especializando, procurei me profissionalizar nessa área, não só, mas inicialmente para me realizar, certo? Quem sabe mais na frente, terminando um ciclo, a gente começa outro e isso pode gerar um novo negócio, né, realizar outros sonhos. Mas a gastronomia, ela veio quando o coach entrou na minha vida e me fez pensar o que me realizava, o que estava faltando para eu me realizar. Porque, Arnaldo, assim, eu já vivi muita coisa, já conheci muita coisa e o coach me fez viver a minha infância, sabe? A valorizar coisas que eu já tinha esquecido, que eram esses momentos com família, porque chegou um tempo na minha carreira que eu estava muito focada na carreira, né? E aí ele me deu aquela chacoalhada, não. Você não quer dizer que você não consiga ter sucesso se você deixar isso daqui, a sua essência. E na minha essência veio isso. Eu sempre gostei de cozinhar, mas eu achava que eu podia me profissionalizar e quem sabe isso me realizar mais na frente também com isso. Perfeito. E dentre tantas coisas que você se envolve, tem a docência, que eu sei que você é altamente comprometida, tem a coordenação do curso, que é outra coisa, tem os empreendimentos junto com o Lucas, seu marido, tem a família, cuidar da família, cuidar da casa, e é claro que não existe a Mulher Maravilha. Não tem existe. Sofrimento, tem tensão, tem uma série de coisas. Como conciliar isso de forma harmônica? Não tem a Mulher Maravilha, mas eu uso ela como arquétipo, certo? Que eu aprendi que isso também ajuda no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Arnaldo, eu procuro fazer tudo dentro do possível, porque, como você mesmo disse, não existe a Mulher Maravilha, tá? Eu erro como mãe, eu erro como coordenadora, como professora, como profissional, como esposa, como mulher, né? Não tem como a gente ser perfeita e nem eu quero, e nem eu quero ser perfeita. Porque a gente convive com pessoas imperfeitas, certo? Mas o que eu aprendi? Eu aprendi que eu sou em cada momento essa pessoa. Em casa eu sou mãe, eu sou esposa. Na rua eu sou profissional, eu sou mulher. Na faculdade eu sou coordenadora, eu sou professora. Então eu tenho que saber ter a postura em determinado momento dentro da minha função naquele momento. Certo? Eu não posso chegar em casa querendo tratar os meus filhos como os meus alunos. E nem chegar na sala de aula querendo tratar os meus alunos como os meus filhos. Certo? Então a gente tem que saber diferenciar qual é o seu personagem naquele momento, qual é a sua função naquele momento. E aí você consegue, diferenciando, tratar as pessoas de forma igual. Eu trabalho em gestão de pessoas e por muito tempo eu entendia que a gente devia tratar todo mundo de forma igual, de forma equitativa, certo? Para a gente ter o respeito. Hoje não. Hoje eu entendo que as pessoas são diferentes. Se eu tratar cada um de forma igual, eu vou estar sendo injusto com essas pessoas.
Então eu tenho que saber o momento, a ocasião, de como lidar com pessoa, respeitar você que é diferente do outro, certo? E saber tratar cada um de uma forma. Outra coisa importante, Arnaldo, que eu aprendi nesse percurso é que é importante a gente saber ouvir as pessoas. Às vezes chega um aluno com um problema, uma semana depois chega outro aluno com o mesmo problema, mas isso não quer dizer que a resolução vai ser a mesma. Porque são pessoas diferentes, que agem de forma diferente e que sentem de forma diferente. Então, se eu tratar elas do mesmo jeito, eu vou estar sendo injusta. Ou seja, eu não soube ouvir aquela pessoa, reconhecer a característica dela. E hoje é tão simples, Arnaldo. O que as pessoas querem hoje da gente é ser ouvidas, que a gente dê atenção para elas. Respeito. E isso é tão simples, né? Mas é fácil? Não é fácil. Às vezes você encontra com uma pessoa na rua e ela diz assim, bom dia, como é que você tá? Aí você mal dá bom dia, a pessoa já foi embora. Ou seja, ela queria saber como você tá, né? Mais um hábito do que realmente uma preocupação com o outro, de saber como é que você tá, como é que tá a sua família e ouvir a sua resposta, né? Então, assim, então é muito importante isso. E antes da gente finalizar eu queria te mostrar que foi o resultado. Esse livro, Minha História como Coach, é um livro que foi feito em conjunto com o José Roberto, que é do Instituto Brasileiro de Coach. As pessoas pensam que o curso de coach você vai lá, cumpre aquela carga horária. Não, a gente, para receber a conclusão daquele curso, a gente tem que fazer o TCC, tem que cumprir todas as horas. E esse livro é o resultado dos melhores alunos daquela turma, certo? Que entregam todo o TCC, que conclui. As turmas, elas são mais ou menos entre 150 e 200 pessoas, né? Nesse livro aqui nós temos 25, então eu fiquei entre essas 25 da turma e a gente foi laureada com esse livro. E esse daqui é para você. Quanta honra! Autografado com Que dedicatória. ótimo. Depois você. E eu espero que a minha história. Vou fazer igual o Jô Soares, eu vou dar uma olhada aqui. Um pouquinho. Meu amigo Arnaldo, que minha história possa de alguma forma contribuir com a sua história, sua amiga Silvia Piva. Que ótimo, muito obrigado. E aí você vai conhecer outras histórias. Aqui eu queria lindo. também oferecer para você, aqui é o meu Moleskine. Sim. Aqui eu ofereço para os meus coaches no início das nossas sessões. Na verdade, o que é um Moleskine? É um caderno de anotações. Aí eu vou anotar o quê? Eu peço sempre que eles estejam com esse caderninho sempre em mãos, porque às vezes a gente está na rua, aí aparece uma ideia, surge uma ideia de alguma coisa que você viu, uma frase que você leu, um outdoor, sei lá. Quando você está assim desligada do mundo, é que vem os melhores pensamentos. Aí você vai lá, anota a data, copia. Por quê? Porque às vezes você diz, eu vou usar isso depois. Sim. E aí depois você esqueceu. Você lembra que viu uma coisa, mas não lembra que coisa viu. Não sabe aonde é, e aí quando perdeu a oportunidade. Então, esse Moleskine é para você estar anotando ali aquelas suas ideias no momento. Ótimo. Trouxe Obrigado. um para você e para sua equipe também. Olha aí, Gilvão, presente. E claro, uma canequinha para você tomar seu adoro café quando caneca. você estiver aí trabalhando, pensando, tá? No seu momento de reflexão, de ideias, porque a gente tem que aproveitar essas ideias. Você, principalmente, que é um cara cheio de ideias, né? Então, tá anotando e tá tomando seu cafezinho. Muito obrigado. Silvia, a gente, no meio da conversa, falou sobre a CRISPAP e eu preciso deixar aqui meu agradecimento. Eu tenho uma gratidão eterna, porque nós somos eternos, né? A gente tem uma passagem rápida aqui pela Terra, mas depois a gente vai para a eternidade. Eu tenho uma gratidão muito grande por você que me levou à CRISPAP e por toda aquela equipe que faz a CRISPAP ser a instituição séria, respeitável, respeitada e respeitosa que é. O professor de Deca, a Dona Maria do Carmo, o Neto, a Ivonalda,
a Patrícia, tanta gente, eu vou esquecer, gente, meu Deus, que maldade. Então faça como eu, quero deixar aqui um abraço para toda a equipe da CRISFAP, professores, colegas, funcionários. Cara, tem tanta gente querida ali, tanta gente querida que hoje eu fui para a missa, nós estamos em plena pandemia, nós estamos voltando agora aos poucos, agora é início de agosto, dia 2 de agosto, vocês veem que a praia está quase deserta, algumas pessoas passando para lá e para cá. O espaço é público, mas o restaurante que nós estamos está fechado. O proprietário nos cedeu o espaço muito gentilmente. No Sunset, em Coqueiro. Mas fica aqui, de fato, a minha gratidão por todos os que compõem a CRISFAP, pelos alunos que nos acompanharam também, e alguns já nos acompanham pelo canal do YouTube, tem alguns deles, tem alunos que viraram colegas, né? E, então é uma página muito rica, não só uma página, várias páginas muito ricas da minha história. Eu passei ali na CRISFAP, foram 4 anos, saí da CRISFAP porque fui chamado em um concurso aqui de Parnaíba, a minha filha estava nascendo e aí acabou que minha família já é parnaibana, acabei voltando para Parnaíba. E a gente sabe da dificuldade que os professores têm desse trajeto, né, de Parnaíba a Piripiri todos os dias e voltar, sair de lá às 10 horas, chegar em casa meia-noite, 1h da manhã. É verdade. Né? E aquele período, inclusive esse trajeto, me faz valorizar muito as coisas hoje em dia. Porque quando a gente consegue as coisas com mais suor, com mais no pay, no gain, né? Se você não paga, você não ganha. E quando a gente paga alto, a gente valoriza muito mais. Não é que a gente não queira perder, mas que a gente saiba dar o devido valor às coisas que realmente valem. Não é apenas dinheiro, é o que tem realmente importância para a vida da gente. Com você eu tenho aprendido demais sobre isso, presencialmente, conversando à distância. No silêncio eu aprendo com você, é impressionante como é frutífera a amizade que a gente tem e espero em Deus que seja eterna também. Silvia, nós estamos encerrando o nosso papo aqui, foi bem rápido, meia hora de conversa, porque a gente também tem que valorizar e prestigiar o tempo de quem nos assiste. Então, se despeça, agradeço. Arnaldo, antes de me despedir, eu queria só acrescentar, como você falou, a Faculdade CRISFAP foi importante, eu também quero agradecer. A Universidade Federal, quando eu morava aqui em Parnaíba, ela foi muito importante para mim, né? Talvez as pessoas ainda conheçam a Silvia Piva da Universidade Federal, né? Porque foi um momento que eu também tenho a agradecer, da empresa Júnior, das oportunidades que a gente teve no mercado em Parnaíba. E lá eu tive que começar novamente e a Faculdade CRISFAP foi quem fez, eu fiz o meu nome dentro da faculdade, a gente cresceu junto, a faculdade hoje ela está fazendo 14 anos, agora dia 4, né, de agosto, 14 anos, e eu estou lá há 12 anos, com muito orgulho. A instituição, hoje ela oferece 11 cursos, tá? Uma instituição gigantesca, então eu tenho a agradecer essas duas instituições com quem eu tenho aprendido, com quem eu cresci, né? E claro, para encerrar, eu queria não só agradecer, mas deixar para o seu público, nosso público, uma reflexão. Nosso público que é uma pessoa, né? Nós temos uma pessoa aqui na frente do celular nos assistindo, então é específico para você. Para você. E eu espero que essa reflexão sirva para você. Essa reflexão ela fala sobre as 4 leis da espiritualidade da Índia, ensinada na Índia. E a primeira lei, ela fala que a pessoa que entra na sua vida é a pessoa certa. Ou seja, todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, elas cruzam o nosso caminho por algum motivo, certo? Então a gente tem que entender isso, valorizar isso. A segunda lei, ela fala que tudo acontece porque tem que acontecer. Às vezes a gente se apega, e se eu tivesse, e se eu não tivesse? Tudo que acontece na nossa vida acontece do jeitinho que tinha que acontecer. A terceira lei, ela fala que tudo começa no tempo certo.
Às vezes a gente diz assim, eu casei cedo demais, eu comecei a estudar tarde demais, tá muito tarde para eu começar o meu negócio, tá muito tarde. Não. O tempo certo é aquele seu de começar. Você precisava passar por aquilo, ou esperar, ou se antecipar, porque aquele é o seu tempo. Porque as pessoas elas se formam com tantos anos, elas se casam, têm filho. Não, cada um tem o seu tempo certo. E a quarta lei, ela diz que tudo termina quando termina. Então a gente tem que entender que nós estamos aqui para experimentar experiências, várias experiências. Então a gente precisa terminar aquilo ali, deixar aí para que a gente dê oportunidade para novos ciclos, né, novas experiências. E eu acho que se a gente consegue pensar e refletir sobre isso, a gente consegue carregar menos peso e a gente consegue crescer e se desenvolver melhor. E é isso. Perfeito. Obrigada para você, obrigado por a sua equipe, obrigado por o convite nesse lugar maravilhoso. Muito obrigado, Silvia, pela confiança de sempre. Muito obrigado pela amizade, muito obrigado pela companhia, mesmo distante, que a gente sabe que tem essa companhia. Muito obrigado ao Gilvan, que trabalha conosco, fazendo a edição, a captura de imagens, o trabalho com o som. Muito obrigado a Deus, que nos presenteia diariamente com a vida, com a inteligência, com a coragem para o trabalho. Muito obrigado a você que dedica seu tempo a nos ouvir, nos assistir, buscando mais conhecimento. E vamos botar para gerar.